O que me parece hoje essencial, quando eu penso nas instituições de ensino superior ou nas universidades, é que o nosso maior risco é não sermos capazes de arriscar. Já estamos num tempo de mudança. Tudo está a mudar à nossa volta. Tudo. Na sociedade, na tecnologia, na comunicação, na maneira de nos relacionarmos. E as universidades e as instituições de ensino superior têm estado, a meu ver, excessivamente quietas, excessivamente prudentes, têm sido pouco capazes de arriscar. E, no fundo, os apontamentos telegráficos que eu tenho para vos trazer têm a ver com a necessidade do risco, com a necessidade de arriscarmos mais nas nossas formas de organização, nas nossas formas de gestão, nas nossas formas pedagógicas, na maneira como estamos dentro das instituições e não cedermos perante uma espécie de conformismo ou de comodismo, etc., a que tantas vezes nos obrigam as leis, eu sei, a que tantas vezes nos obriga a burocracia, eu sei, a que tantas vezes nos obriga a falta de financiamento, mas nós, na universidade, temos que arriscar mais. Temos que pôr a nossa liberdade ao serviço de projetos mais ousados e isso me parece essencial. Não podemos ficar tão parados como temos estado, não é? E, sobretudo, numa altura em que as universidades têm uma imensa centralidade. As universidades hoje não têm nada a ver com o que eram há 20 anos atrás. Não pensemos na universidade hoje como pensávamos na universidade há 20 anos atrás. As universidades têm hoje uma centralidade na vida social, na vida económica, na vida das cidades, que obviamente não tinham há 20 ou 30 anos atrás. E esta centralidade vem de onde? Resumidamente, ela vem de dois fatores que são juntos um com o outro. Por um lado, a enorme expansão do ensino superior no mundo. Eu acho que nós às vezes não temos a noção da expansão do ensino superior no mundo, que hoje tem talvez uns 200 ou 40 milhões de estudantes de ensino superior no mundo, que daqui a 5 ou 6 anos provavelmente serão 300 milhões, que daqui a 2025, 2030 serão 300 milhões de estudantes de ensino superior, isto é, cerca de 5% da população mundial são estudantes do ensino superior. 5% da população mundial são estudantes do ensino superior dentro de muito pouco tempo, não é? E isto muda tudo. E não muda só quantitativamente, muda também qualitativamente. Na nossa missão, no nosso enquadramento, na nossa ligação com a cidade e com as sociedades, é isso que procurarei argumentar. O segundo fator da centralidade das universidades tem a ver, obviamente, com o papel da ciência, do conhecimento, da ciência da tecnologia, de uma tecnologia que hoje toda ela é baseada, tem uma base científica, o que não era verdade há 50 anos atrás. Hoje toda a tecnologia tem uma base científica, vivemos em sociedades em que a ciência tem um papel absolutamente decisivo e da conjugação destes dois fenómenos resulta uma enorme centralidade das universidades. A pergunta que obviamente se pode fazer é: e as universidades e o ensino superior têm estado à altura desta centralidade? Isto é, temos sido capazes de responder de uma maneira concreta, de uma maneira eficaz a esta centralidade que hoje temos na sociedade, nas cidades, na vida do dia-a-dia, tentando uma resposta excessivamente simplista, eu teria tendência para dizer que talvez, no que diz respeito ao plano económico e tecnológico, talvez as universidades, ou pelo menos as grandes universidades do mundo, tenham estado a dar respostas relativamente interessantes no que diz respeito às questões económicas, ao desenvolvimento económico, no que diz respeito à criação de dinâmicas tecnológicas, etc. Claro que falta fazer muitíssimo, mas apesar de tudo, as grandes universidades do mundo têm sido capazes de responder a alguns destes desafios no plano económico e tecnológico. Mas a minha resposta seria negativa no que diz respeito aos planos sociais, culturais e da cidadania. Isto é, as universidades transformaram-se em grandes máquinas tecnológicas, máquinas científicas e, ainda bem, máquinas que valorizam, como todos sabemos, o famoso acrónimo do STEM, não é?
do Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, não é? Mas que verdadeiramente não têm cumprido, pelo menos tal como eu gostaria, inteiramente as suas responsabilidades no plano social, no plano cultural e no plano da cidadania. E nos meus 4 apontamentos, essa vai ser a minha preocupação. No artigo de que vos falei, da Revista Portuguesa de Educação, eu começo por falar de uma certa crítica a estas dimensões económico-tecnológicas. Não tenho hoje tempo para fazer essa primeira parte do que está no artigo. Vou fazer, sobretudo, a segunda parte, isto é, tentar perceber como é que nos 3 mais 1 planos em que as universidades hoje se colocam, como se colocaram desde sempre, o ensino, a investigação, a ligação com a sociedade e, um 4º ponto, a internacionalização, um ponto, enfim, há vários anos trazidos por alguns dos nossos colegas, e todos recordaremos também obras e apontamentos do Fernando Seabra Santos, antigo reitor de Coimbra, do Naomar Almeida Filho, e, portanto, todo um conjunto aqui presente, todo um conjunto de reflexões que têm sido feitas nessa dimensão. Deixar-vos-ei, por isso, 4 apontamentos telegráficos, pouco argumentados, sobre cada um apontamento sobre cada uma destas áreas. O primeiro apontamento é sobre o ensino. E sobre o ensino, o que eu teria para vos dizer é que precisamos de uma verdadeira revolução na pedagogia do ensino superior. Uma verdadeira revolução. Isto é, o que estamos a fazer do ponto de vista pedagógico nas nossas instituições é fraquíssimo, é frágil. Estamos a continuar a fazer de conta que ainda vivemos num tempo de um modelo escolar, de uma forma escolar completamente anacrónica, que já não tem nenhum sentido nos dias de hoje, e nós repetimos essa forma, essa fórmula, esse formato, como se ele ainda tivesse algum sentido nos dias de hoje. E já não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido nas escolas, certamente, mas por maioria da razão não tem nenhum sentido nas universidades. E esta revolução implica, por isso, na minha perspectiva, uma nova concepção dos cursos, uma nova maneira de pensar os cursos na área do ensino superior e uma nova construção daquilo que tenho vindo a designar novos ambientes universitários. Já vão talvez tentar entender porque é que eu utilizo a metáfora do ambiente universitário para tentar definir o que é, para mim, um dos pilares desta revolução da pedagogia do ensino superior. Comecemos por uma nova concepção dos cursos, com 3 apontamentos muito breves. O primeiro apontamento é a ideia de que precisamos de cursos mais transversais, mais interdisciplinares, de novas lógicas de formação, de percursos mais individualizados, de mais modalidades de acompanhamento e tutoria dos estudantes, de mais opções no interior da organização dos cursos, de mais digital, no que o digital tem de potencialidades de comunicação e de relação, etc. Isto é, precisamos de pensar os nossos cursos na área do ensino superior de uma maneira muito diferente do que temos pensado até hoje. Eu tenho vindo, e nomeadamente em algumas intervenções no Brasil, a fazer referência, por exemplo, ao que é o curso médico da Universidade de Harvard. O curso médico da Universidade de Harvard é o curso médico, talvez, da melhor universidade do mundo e da melhor faculdade de medicina do mundo, em que, por exemplo, deixou de haver disciplinas, deixou de haver aulas no sentido tradicional e em que todo o percurso de formação é baseado numa lógica transversal e interdisciplinar, com processos de acompanhamento dos estudantes, de relação entre os estudantes, muito distante do que é a tradicional maneira como nós organizamos os cursos. Bom, e que, eu sei bem, somos também empurrados a organizar dessa maneira por agências de acreditação, por dinâmicas diversas que nos empurram para essa espécie de manutenção de uma determinada maneira de pensar os cursos, quando tudo o que precisamos é de uma abordagem muito diferente a esse nível. De novo, a experiência que se fez na Bahia sobre a direção do Naomar de Almeida Filho, como algumas experiências que existem no Brasil, como na Universidade de Lisboa a nossa experiência da licenciatura ou graduação em estudos gerais,
São boas experiências para pensar o que pode ser uma outra maneira de organizar os cursos na área do ensino superior. E, ao mesmo tempo, pensar em possibilidades, que, por exemplo, acontecem aqui ao lado, em Espanha é muito frequente, de cursos em que a pessoa sai com mais do que um diploma, em que a pessoa sai com um diploma de engenharia e outro de arquitetura, certamente fazendo mais um ano, fazendo mais alguns créditos, fazendo mais alguma outra atividade, ou de economia e de direito, ou de história e de ciências sociais, isto é, a perspectiva de colocar nas mãos dos nossos estudantes um conjunto de instrumentos que lhes permitam uma mais fácil integração do ponto de vista da sua vida profissional e também uma maior capacidade de, ao longo da sua vida profissional, poderem circular entre áreas diferentes. Isto implica grandes mudanças na nossa maneira de pensarmos a universidade, na nossa maneira de organizarmos os nossos currículos e creio que isso é importante que nós tenhamos consciência disso. E também, é o ponto final que eu vos falarei, mas não quero deixar de o apontar aqui, cursos em colaboração entre instituições, graus duplos entre instituições, entre escolas de uma mesma instituição ou entre escolas de instituições diferentes, duplas titulações, isto é, argumentarei eu no final, estamos já muito para além daqueles protocolos que se estabelecem entre universidades, aqueles acordos académicos de mobilidade, tudo isso era muito interessante há 20 anos atrás. Hoje já não estamos aí. Hoje estamos em coisas que têm que ser muito mais ousadas e tentarei falar disso no final, no ponto em que refiro as questões da internacionalização. Mas para além de uma nova concepção dos cursos, precisamos de novos ambientes universitários. Porque neste ambiente universitário tradicional, da escola tradicional, da universidade tradicional, nós teremos muita dificuldade em mudar alguma coisa. Porquê é que eu utilizo a metáfora do ambiente? Porque estou um bocadinho cansado, devo-vos dizer, não é? Estou um bocadinho cansado de um debate pedagógico que se estrutura em torno dos currículos, em torno dos programas, em torno dos métodos, etc. E estou cansado deste debate, porquê? Porque se não mudarmos o ambiente em que as coisas acontecem, aquele ambiente que está ali por trás, se não mudarmos aquele ambiente, nós podemos mudar os currículos, podemos mudar os programas, podemos mudar os métodos, mas as pessoas continuarão a fazer as mesmas coisas, não é? Eu não quero fazer nenhuma demagogia, nem nenhuma analogia demagógica, mas obviamente que nós não podemos pôr as pessoas dentro de uma piscina e pedir-lhes para voar. Dentro do ambiente de uma piscina não se voa. A pessoa nada, mas não voa, não é? Nós não podemos colocar as pessoas dentro daqueles ambientes e não é apenas uma questão física, não é apenas uma questão de arquitetura, é uma questão simbólica, é uma questão cultural, é uma questão relacional e depois pedir-lhes para elas serem autónomas e fazerem diferenciação pedagógica e fazerem pesquisa, etc, etc, etc. Por isso, o meu tema hoje é um tema de que nós precisamos de mudar o ambiente universitário. E mudar o ambiente universitário é mudar os espaços, mas é mudar também a distribuição de trabalho docente dos professores, é mudar também a estrutura das disciplinas, é mudar também uma determinada forma de estar na universidade, tanto pelos alunos como pelos professores. O meu argumento é que se mantivermos os atuais ambientes universitários, bem podemos mudar currículos, bem podemos mudar programas, bem podemos mudar métodos, bem podemos pregar a autonomia, a diferenciação, o acompanhamento, o ensino que é pesquisa, nada disso acontecerá. Porque o ambiente em que estamos não nos permite que isso aconteça, não é? E por isso eu julgo que precisamos de criar ambientes favoráveis à colaboração e aquele ali por trás não é. De ambientes favoráveis à pesquisa e à criação, e aquele ali por trás não é. De ambientes favoráveis à individualização dos percursos de formação. De ambientes favoráveis a um trabalho que se faz dentro e fora do campus universitário. Que se faz numa relação muito mais forte com a sociedade e que se não conseguirmos fazer isso, se não conseguirmos mudar isso, nós teremos uma grande dificuldade
em fazer a revolução da pedagogia do ensino superior, que me parece uma revolução central, se quisermos um outro tipo de formação, uma outra presença dos estudantes nas instituições, mas também um outro tipo de trabalho docente. E sobre isso é preciso dizer aquela coisa básica, e eu vou-vos pôr uma frase absurda aqui, vou-vos pôr aqui uma frase que todos vão achar absurda, que eu pus de propósito para ser absurda e que eu espero que vos pareça um bocadinho menos absurda depois da explicação que eu vos vou dar. E a frase absurda é a seguinte: nunca podemos ensinar bem aquilo que já sabemos. Só podemos ensinar bem aquilo que ainda não sabemos, não é? A frase, obviamente, é absurda, não é? É absurda porque, obviamente, que eu, perante uma plateia de estudantes, só posso ensinar bem aquilo que sei muito bem, não é? E, portanto, eu tenho que ter um conhecimento que vou transmitir aos estudantes. O que é que eu quero dizer com esta frase absurda e provocatória? Quero dizer que ser professor no ensino superior é ter uma curiosidade. É ter uma curiosidade, é sermos capazes de levar para dentro da sala de aula aquelas coisas que num determinado momento nos preocupam, aqueles temas que nos preocupam, aqueles temas sobre os quais estamos a escrever, aqueles temas que nos causam preocupação. É sobre isso que devia ser o nosso ensino, não é? É sobre esses temas sobre os quais estamos a pensar, estamos a refletir, estamos a investigar. É isso que temos que trazer para dentro da sala de aula e não transformar a sala de aula numa repetição, ano após ano, das mesmas coisas, das mesmas sebentas, dos mesmos programas, dos mesmos temas, não é? Se vocês, em vez de ensinar, pusessem ali o verbo investigar, a frase parecer-vos-ia menos absurda. Nunca podemos investigar bem aquilo que já sabemos. Ninguém investiga aquilo que já sabe. Só se pode investigar aquilo que ainda não se sabe, não é? Pois bem, na área do ensino temos que trazer essa dimensão, dessa ligação entre aquilo que nos interpela, aquilo que desperta a nossa curiosidade e sermos capazes de construir o nosso ensino justamente em cima dessa área e dessa matéria. E isto é uma mudança de fundo no trabalho docente, uma mudança de fundo no espaço organizacional das universidades, uma mudança de fundo na atitude dos estudantes dentro da universidade. É desta mudança que nós precisamos para esta revolução da pedagogia do ensino superior de que vos quis aqui falar. Na área da investigação, não vou fazer agora essa crítica aqui, porque a crítica está feita. Nós temos estado dominados por um insuportável produtivismo académico. Um produtivismo académico que nos transforma em escritores de papers e papers e papers, multiplicamos os papers, multiplicamos as citações, multiplicamos os fatores de impacto, multiplicamos não sei, e depois temos a sensação que aquilo não serviu para grande coisa, nem para nós na nossa carreira, nem para nós, para o nosso desenvolvimento académico, nem verdadeiramente para o conhecimento científico mais amplo, não é? Eu julgo que nós temos que perceber hoje que também na área da investigação, uma das grandes questões que temos pela frente, e o MIT, num célebre relatório de 2011, já o dizia, é a revolução da convergência. Nós precisamos de convergir nos grandes temas da humanidade. As alterações climáticas, as migrações, os transportes, as cidades, a fome, as desigualdades. E estes temas não são temas disciplinares, não são temas da física, da matemática, da biologia ou da história. São temas que precisam de todas as disciplinas para poderem ser tratados. A nossa investigação tem que ser uma investigação de convergência das grandes áreas disciplinares e não uma investigação fechada dentro das estruturas disciplinares tradicionais, tais como as conhecemos desde o século XIX. Quer isto dizer que a física não é importante, ou a matemática não é importante, ou a biologia não é importante? Não, não. Quer dizer que a física, a matemática e a biologia são essenciais, são fundamentais, mas nós temos uma responsabilidade de nos organizarmos do ponto de vista da nossa ciência numa capacidade de pensar os grandes temas da humanidade. E depois
sermos capazes de transformar esta convergência, de levar esta convergência ao que é para mim, e peço desculpa de vos trazer o que é para mim hoje um tema central na área da ciência, mas da mesma maneira que não podemos ensinar bem aquilo que já sabemos, mas aquilo que nos interpela, eu também não sou capaz de falar de uma coisa que já sei tudo e falo das coisas que me preocupam num determinado momento, que é o grande tema, a meu ver, desta primeira metade do século XXI, que é o tema da ciência aberta ou da Open Science. Isto é, como é que a ciência tem de estar ao serviço do público, como é que a ciência tem de estar ao serviço da cidadania, como é que nós podemos falar de uma ciência pública, de uma ciência que está aberta ao serviço dos cidadãos, como é que nós podemos fazer com que os cidadãos participem na agenda da investigação e na agenda da ciência? Como é que nós podemos e devemos fazer que os cidadãos participem na definição das prioridades das políticas científicas? Como é que nós podemos ligar a ciência à sociedade? E isso leva-nos, obviamente, a pôr um grande ponto de interrogação sobre o mundo dos jornais científicos, que é um mundo absolutamente inaceitável no seu funcionamento, o mundo de muitas patentes, o mundo de muitas explorações científicas e tecnológicas que não permitem que toda a gente, em todo o mundo, tenha direito aos benefícios, aos progressos da ciência. Todos sabemos, e a frase é fácil de ser dita, mas eu julgo que é importante dizê-la uma vez mais, que a ciência não é democrática. A ciência não se vota de braço do ar. A ciência faz-se através de estudo, de investigação, quer as pessoas gostem ou não gostem, quer haja maiorias ou não haja maiorias. A ciência não é democrática. Mas hoje, talvez mais do que nunca, todos sabemos que não há democracia sem ciência. Não há sociedades democráticas sem ciência. E a ciência está em risco em muitas das nossas sociedades por negacionismos, por fundamentalismos religiosos, por falta de liberdade em muitos lugares. O debate sobre a Open Science é hoje um dos grandes debates que as universidades têm que enfrentar e felizmente vêm enfrentando, como prova, no que diz respeito à publicação científica, a última declaração da Associação Europeia de Universidades, do mês passado, que fez uma declaração contra, e cito, o modo como os fundos públicos destinados à investigação terminam, em grande parte, nas mãos de alguns grandes editores científicos que conseguem lucros imensos vendendo um produto intelectual que obtêm gratuitamente e fazem-no através de um mercado que não é nem justo nem transparente. Esta é uma declaração da Associação Europeia das Universidades, emitida o mês passado, e que é uma declaração corajosa contra uma determinada forma de funcionamento que todos nós aceitamos, que não temos alternativa, mas que as universidades têm que começar a levantar-se contra isso, e levantar-se contra isso é estabelecer regras de avaliação dos professores diferentes do produtivismo académico, é estabelecerem regras de acesso e editais de concursos que não se limitem a contar os artigos que têm fator de impacto, que não têm fator de impacto, que têm mais citações ou que têm menos citações, é sermos capazes de fazer de outra maneira o nosso trabalho, sem nos vergarmos a este mundo que foi, entretanto, dominado por um conjunto de interesses que não são os nossos interesses, que não são os interesses de uma universidade virada para uma ciência pública, para uma ciência ao serviço do público, por uma ciência como um bem público, por uma ciência que se afirma como um pilar central da democracia e da cidadania, como uma ciência que é capaz de se prolongar em cultura científica no interior das nossas sociedades, não permitindo que aconteçam tantas coisas como aquelas que vêm acontecendo nos últimos anos em tantas partes do mundo. E isto leva-nos ao terceiro ponto, ao ponto da relação com a sociedade. E neste ponto da relação com a sociedade eu vou-vos apenas dizer uma coisa, que aliás disse aqui neste mesmo auditório, numa reflexão sobre o Instituto Politécnico de Lisboa,
e que é, metaforicamente, a necessidade de as universidades construírem aquilo que alguns de nós vimos designando por terceiros espaços. O que é que quer dizer terceiros espaços? Quer dizer o seguinte: nós há muitos anos, desde sempre, na verdade, que vimos falando que a terceira missão da universidade é a relação com a sociedade, seja na fórmula antiga, ainda utilizada no Brasil, da extensão universitária, seja noutro tipo de fórmulas, que a ideia desta responsabilidade perante a sociedade. O problema é que nós falamos disto, aliás, é o mesmo tema nas escolas, quando se fala da relação escola-comunidade ou da relação escola-sociedade nas escolas básicas ou nas escolas secundárias ou nas escolas médias, etc. Nós falamos disto, mas não nos dotamos dos instrumentos para fazer isto. Isto é, não nos organizamos de maneira a que isto seja possível. E como não nos organizamos de maneira que isto seja possível, esta espécie de relação entre a universidade e a sociedade tende a ficar como uma declaração retórica, aqui ou ali concretizada em algum momento, mas a que falta uma determinada base institucional, falta um veículo, falta um utensílio, falta um instrumento que permita concretizar esta relação. E é nesse sentido que eu tenho vindo a falar, e muitos de nós, dos terceiros espaços. Isto é, da tentativa de criarmos espaços com institucionalidade própria, este é o ponto central, e portanto não são apenas espaços de colaboração, não são apenas espaços de interface, espaços de ligação mais ou menos simpáticos, são espaços dotados com uma institucionalidade própria, não é? Onde está gente da universidade e de fora da universidade, que em conjunto criam um instrumento, criam um espaço institucional onde esta colaboração se possa fazer. Seja na área da saúde, seja na área da justiça, seja na área da educação, seja na área da economia e da tecnologia, seja na área do desenvolvimento, isto é, criar algum tipo de entidades em que esta relação se possa tornar mais contínua, mais sistemática, mais regular e não seja apenas fator de uma espécie de um impulso de momento, de um impulso mais ou menos militante, mais ou menos generoso que uma determinada pessoa ou um determinado grupo faz numa determinada fase. Para vos dar um exemplo, eu trabalhei o ano passado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, apenas para vos dar um exemplo, não é? E nessa universidade temos vindo a trabalhar num tema, que é um tema que a Universidade Federal tem continuado a desenvolver, que é a ideia do que eu designava, eles não dão este nome, a Casa Comum da Formação e dos Professores. Isto é a tentativa de encontrar um espaço, uma casa comum, onde está gente da universidade, mas onde está gente também do município, do Estado, e estão professores, e estão associações de professores, e estão diretores de escola, um espaço intermédio de colaboração entre a universidade e o que está fora dela, mas um espaço que tem uma direção própria, que tem uma institucionalidade própria, que tem um funcionamento próprio, no qual se passará a fazer, se o projeto for para a frente, a formação de professores, tanto inicial como contínua, dentro do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a ideia de que é preciso construir uma coisa aqui no meio, que é preciso construir um terceiro espaço, que não seja apenas um espaço de mera colaboração esporádica ou episódica, mas que construa outras dinâmicas de relação entre a sociedade e a universidade. E se pensarem numa cidade como Lisboa, eu sei que o número que vos vou dizer é um número excessivo, mas enfim, poderão confirmar, a Luísa e as pessoas que são mais aptas no domínio da estatística podem confirmar isso. Lisboa tem, bem sei que é só a pequena Lisboa, a Lisboa do município de Lisboa, cerca de 600 mil habitantes. Claro que Lisboa é mais do que apenas estes 600 mil habitantes
e, digamos, Lisboa é uma coroa, não é? É uma região em que tem uma atração de cerca de 2 milhões de habitantes, pelo menos. Não é? Mas, bom, tomemos como referência os 600 mil habitantes de Lisboa. Pois bem, dentro da região de Lisboa, o número de estudantes do ensino superior, não tenho as contas certas hoje em dia, mas o número de estudantes do ensino superior que estuda aqui nesta região deve andar à volta de 130 mil, talvez um pouco mais, não é? 130 mil por aí, mais coisa, menos coisa, entre as universidades, os politécnicos, o público e o privado. 130 mil estudantes do ensino superior, numa cidade de 600 mil habitantes, é um mundo imenso, não é? É um mundo que muda inevitavelmente tudo dentro da cidade. Muda a habitação, muda os transportes, muda a cultura, muda as formas de alimentação, muda a relação com as energias, tudo o que se pode esperar de uma cidade muda a partir deste referencial, que é o referencial de uma presença, da tal expansão do ensino superior e de uma presença cada vez maior de pessoas que estão nas universidades ou nas instituições do ensino superior dentro de uma determinada cidade. É por isso, e não poderei, enfim, ir muito longe agora nesta reflexão, que a universidade tem de ter esta relação forte com a cidade, não é? Esta relação forte com a cidade, que é uma relação de uma grande responsabilidade pública e um tema sobre o qual, infelizmente, não poderei agora elaborar mais, mas que é para mim, talvez, o tema educativo mais importante para o futuro, que é como é que nós conseguimos reconstruir o comum, como é que conseguimos reconstruir uma base comum, uma vida em comum, numa sociedade tão fragmentada. A sociedade está fragmentada politicamente, está fragmentada culturalmente, a humanidade está fragmentada do ponto de vista das suas culturas, as religiões vieram contribuir para fragmentar ainda mais a sociedade e, sobretudo, o digital. O digital constitui hoje um fator de fragmentação das sociedades brutal. Pensávamos que o digital era uma janela para o mundo, mas o digital não é uma janela para o mundo. O digital tem sido uma janela para encontrarmos aqueles que pensam como nós, aqueles que têm as mesmas crenças como nós. Tem sido um lugar para reforçar crenças, muitas vezes erradas, muitas vezes sem base científica, muitas vezes sem nenhuma base de verdade. Nós precisamos de reconstruir as bases para uma vida em comum, e reconstruir as bases para uma vida em comum não é reconstruir as bases de uma vida homogénea. Não, é onde em comum possamos falar uns com os outros a partir da nossa diversidade, dos nossos diferentes pontos de vista, mas a universidade tem um papel central na reconstrução, pela educação, pela cultura e pela ciência, destas bases do que é a possibilidade de uma vida em comum. Como sabem, como reitor da Universidade de Lisboa, eu utilizei várias vezes, aliás não é uma invenção minha, utilizei várias vezes a mudança do S de universidade para a ideia da universidade, não é? A ideia desta ligação da universidade à cidade em todos os planos. Certamente no plano tecnológico, certamente no plano económico, certamente no plano das empresas, numa relação muito mais forte entre o tecido universitário e o tecido económico, mas também no plano social, mas também no plano cultural, mas também no plano da cidadania e da habitação e dos transportes e dos modos de vida mais amigáveis do ambiente, mais amigáveis de tudo o que são os grandes debates do nosso século XXI, uma vida em paz com os outros e uma vida em paz com a terra, com a nossa casa comum, me parece ser absolutamente central nesta terceira dimensão da universidade, que não se cumprirá se não mudarmos muito a nossa maneira de enfrentarmos esta questão. E por último, tenho 7 minutos para cumprir o que a Luísa me mandou, e quando a gente não cumpre o que a Luísa nos manda, não é? É grave, não é? Para cumprir o que a Luísa me pediu, tenho 7 minutos, deixem-me um apontamento final sobre a internacionalização e depois um breve apontamento final para concluir as minhas palavras. E sobre a internacionalização, o que eu teria para dizer é o seguinte:
Claro que é muito importante os acordos que possamos fazer na área do ensino, na área da investigação. Claro que é muito importante todo o tipo de reconhecimentos automáticos, diplomas. A Unesco está neste momento a fazer uma convenção global sobre o ensino superior que tem a ver justamente com o reconhecimento das qualificações de ensino superior em todo o mundo. Em princípio, será aprovada pela Conferência Geral da Unesco no final de 2019. Tudo isto é muito importante. Tudo isto é muito importante e não me ouvirão dizer que não é muito importante. Mas, sinceramente, estamos numa fase em que precisamos de ir muito mais longe do que isto. Precisamos de ir muito mais longe do que isto. E muito mais longe do que isto é pensarmos em alianças entre as instituições. Aliança entre 5 ou 6 instituições que se aliam num plano de uma certa integração internacional para criar aquilo que nós designamos por sistemas de ensino superior conectados uns com os outros, não é? Alianças entre algumas universidades para que um estudante, quando acaba o seu curso, tenha o diploma de 3 ou 4 universidades europeias, africanas, brasileiras, o que seja. Este espaço em que vocês estão aqui, esta iniciativa da Forges, esta rede que se tem vindo a construir nos últimos anos, graças ao esforço de tantos aqui presentes, deveria ser um espaço excelente para se construir estas alianças entre instituições. E estas alianças entre instituições são o futuro do ensino superior. O futuro do ensino superior vai ver surgir este tipo de alianças entre universidades diversas. A semana passada, como sabem, foi assinada uma aliança entre 6 universidades europeias, já não sei quais são, já não me lembro o nome, mas é uma aliança no sentido de dizer, não, já não se trata de um acordo, de uma cooperação, de um protocolo, não. Estamos a falar de uma aliança em que, em algum momento, estas universidades aparecem como um grupo de universidades que trabalham em conjunto, que funcionam em conjunto, que diplomam em conjunto e que, portanto, têm a capacidade de ir mais longe do ponto de vista da internacionalização. Quando olhamos para o Brasil, e não é só para o Brasil, para outros países, mas o Brasil é um caso sintomático disso, Portugal também tem algumas coisas nesse sentido. Os grandes grupos económicos privados estão a fazer isso, não é? Obviamente por outras razões que não são as razões que eu estou aqui a trazer. Mas é evidente que as universidades públicas não podem ficar paradas nesse domínio. As universidades públicas têm que criar também elas formas de aliança e de integração internacional que vão muito para além dos formatos tradicionais de colaboração no espaço internacional. Eu julgo que esse seria um grande desafio, que poderia surgir de algumas alianças entre instituições de ensino superior, aqui representadas nesta sala, e que pudessem dar um passo de gigante. Não é mais um acordo, não é mais um protocolo, tudo isso é bom, tudo isso a gente assina. Eu, como reitor da Universidade de Lisboa, devo ter assinado para uns 500 protocolos, não é? Aquilo praticamente nunca serviu para grande coisa, mas a gente assina, não é? E é simpático assinar, etc. Estamos numa fase que é uma fase em que temos que ir muito mais longe do que isto, não é? E isto exige muita ousadia. Ousadia dos reitores, dos presidentes das instituições, ousadia dos professores, ousadia dos departamentos. Temos que construir qualquer coisa mais, não é? Também pela consciência de que a dimensão internacional, como dizia o Seabra Santos e o Naumar em livro de há alguns anos atrás, é também uma quarta dimensão, até do ponto de vista diplomático, num mundo que precisa desesperadamente das instituições de ensino superior para criar lógicas de reconstrução desta vida em comum. As universidades são grandes demais, são centrais demais, têm um papel de tal maneira forte que não se podem eximir, que não podem recuar perante este desafio e fazer de conta que ainda continuam a ser as mesmas instituições que eram há 30 anos atrás. Não são. Têm hoje uma nova centralidade, têm hoje uma nova responsabilidade e essa responsabilidade é uma responsabilidade que precisam de exercer plenamente. Para isso, e por aqui termino com 2 apontamentos, eu julgo que é muito importante percebermos que estamos numa fase em que precisamos, e esta é a metáfora que eu quero utilizar, bem sei que é uma metáfora muito antiga, que já vem do Ovídio há muitos séculos, mas é a metáfora que eu quero utilizar em que precisamos
de uma verdadeira metamorfose das universidades. Precisamos de uma mudança da forma das universidades. Precisamos que as universidades tenham coragem desta metamorfose. Em momentos de grande debate cultural, de grande debate civilizacional, ou ficamos na mesma e perdemos o comboio, ou somos capazes de um gesto de metamorfose. E essa metamorfose foi aquilo a que eu procurei apelar-vos aqui ao longo destes 44 minutos, falta-me um minuto ainda, ao longo destes 44 minutos, apelar-vos a esta metamorfose, seja na área do ensino e da pedagogia, seja na área da investigação e da ciência, seja na área da nossa relação com a sociedade e a cidade, seja na área da nossa dimensão internacional e da nossa internacionalização. É um tempo apaixonante para todos nós, é um tempo em que as universidades vão ser cada vez mais importantes. Esperemos que elas estejam à altura desta importância, à altura desta centralidade, não apenas no plano económico e tecnológico, mas também no plano social, no plano cultural e no plano da cidadania. Foi isso que vos procurei aqui trazer, apelando a esta mudança da nossa forma, a esta metamorfose da universidade e das instituições de ensino superior, que me parece absolutamente decisiva. Não porque as universidades sejam hoje piores do que eram há 30 anos atrás. O discurso do antes é que era bom é um discurso que eu não compro em circunstância nenhuma. As universidades antes eram muito piores do que são hoje, não é? Muito mais corporativas, muito mais fechadas, muito mais elitistas, muito mais dirigidas para um pequeno público, e as universidades hoje são melhores. Aliás, o Michel Serres, que alguns que me conhecem sabem que é um autor de referência nas minhas leituras, acaba de publicar um livrinho pequenino, são 60 páginas, e o título do livro é Antes é que era bom, não é? Esta crítica de que antigamente é que era bom, as escolas eram maravilhosas, as universidades eram maravilhosas, os meninos portavam-se todos bem, etc. E o Michel Serres diz, eu já tenho 87 anos, diz o Michel Serres, e como já tenho 87 anos, antes eu estava lá. Eu estava lá e sei como é que era, não é? E antes não era melhor do que era hoje, não é? Antes era a Segunda Guerra Mundial, antes eram as torturas, antes eram as ditaduras todas que vivemos no século XX, antes não era melhor. E nas universidades do ensino superior é a mesma coisa. Antes não era melhor do que é hoje. Mas o facto de antes não ser melhor do que é hoje não quer dizer que não estejamos perante uma fase de profundas mudanças, e foi disso que vos quis aqui trazer e foi disso que vos quis aqui falar, agradecendo o vosso convite, agradecendo a vossa atenção, deixando-vos os meus contactos para qualquer eventual interação futura que entendam e, sobretudo, terminando com a mesma frase com que comecei. Hoje, para todos nós que aqui estamos, o nosso maior risco é não sermos capazes de arriscar. Muito obrigado.